Aldo Soares, sou coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva da Unesp, campus de Marília, São Paulo. No vídeo 1, nós vimos que a tarefa primordial das neurociências é explicar o comportamento em termos de atividades neurais. Entretanto, essa tarefa das neurociências tem como pano de fundo epistemológico, ou seja, de um conjunto de princípios que norteiam as pesquisas e a interpretação dos achados, sejam esses achados experimentais, sejam esses achados clínicos. Vamos, conforme nós combinamos no vídeo anterior, conversar um pouco sobre 4 desses princípios, os quais consideram os mais importantes. Nós vamos tratar, em função da extensão de cada um desses 4 princípios, em vídeos separados. Então hoje nós vamos tratar do primeiro princípio das neurociências. E qual é o primeiro princípio? Ele diz o seguinte: todo comportamento é resultado da função neural, ou seja, o funcionamento do nosso sistema nervoso determina aquilo que nós chamamos de comportamento. Mas, o que vem a ser comportamento? O que é comportamento? Então eu vou contar uma história para vocês, que normalmente ocorre na minha prática docente. Eu pergunto para os alunos: o que é comportamento? E aí os alunos começam a responder: comportamento é isso, comportamento é aquilo. E para todos eles eu digo o seguinte: está certo. Então, o que é comportamento? Aí eu digo para eles: comportamento é tudo aquilo que o organismo faz. Repito, comportamento é tudo aquilo que o organismo faz. Só que aí nós temos uma questão, e eu continuo perguntando a eles: você andar de bicicleta é um comportamento? Eles respondem: sim. Nadar é um comportamento? Sim, é um comportamento. Você estudar para a prova é um comportamento? Sim, é um comportamento. Batimento cardíaco é comportamento? Aí eles começam a ficar em dúvida. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Aí eu respondo: não, é comportamento. Respiração é comportamento? É comportamento. Então eu repito a definição. Então comportamento é absolutamente tudo aquilo que o organismo faz. Só que aí nós temos uma questão de fundo. Nós temos comportamentos que são mais simples, são mais básicos, e nós temos comportamentos que são mais complexos. Então, o comportamento dito respiração é um comportamento básico, é um comportamento simples, é um comportamento vegetativo, sem o qual nós, por exemplo, não estaríamos aqui conversando. Então é um comportamento básico, assim como batimento cardíaco. Andar de bicicleta é um comportamento mais complexo. Você estudar para a prova, memorizar, etc., mais complexo ainda. Então nós temos o quê? Uma certa hierarquia de comportamentos. Só que a questão é a seguinte: não existe comportamento complexo sem comportamento simples. Ou seja, a existência de comportamentos complexos depende de comportamentos simples. Então vamos pegar algo um pouquinho mais complexo. Você pensar sobre a vida.
Ora, você já encontrou pensar sobre a vida andando na rua, no centro da cidade? Não. Você encontrou pensar sobre a vida em um organismo, executando essa função. Ora, para que esse organismo execute essa função de pensar sobre a vida, ele tem que estar vivo. O coração tem que estar batendo. Ele tem que estar respirando. Então, não existe comportamento complexo sem os comportamentos simples. Mas vamos pegar um outro comportamento simples, o chamado arco reflexo. É um exemplo clássico. O que seria o arco reflexo? Por exemplo, se eu espeto uma agulha na mão de alguém, ele automaticamente tira a mão. Isso é chamado de arco reflexo. Isso é chamado de arco reflexo. Ora, se eu espetar com a maior intensidade, a amplitude do movimento e a força do movimento vai ser maior. Isso que vai, o quê? Que vai nos ensinar a teoria do arco reflexo, que é antiga. Né? É uma teoria antiga. Mas eu gosto muito de citar, para falar de comportamento, mesmo desses comportamentos mais simples, como o arco reflexo, eu gosto de citar um autor lá da década de 60, mas que teve uma atuação muito forte na década de 1930, que é chamado Kurt Goldstein. O Goldstein, ele foi um neurologista alemão que tratou dos feridos de guerra da Primeira Guerra Mundial. E ele acompanhou esses feridos, a recuperação desses feridos, e chegou a algumas coisas sensacionais, algumas conclusões sensacionais. Uma dessas conclusões de Kurt Goldstein, que é um autor que nós vamos discutir aqui no nosso canal, é a de que o comportamento, ou seja, a reação ou ainda a resposta, ela não depende só das propriedades físicas e químicas do estímulo. Por exemplo, quando nós falamos de arco reflexo, se eu aumento a intensidade, eu aumento a amplitude, eu aumento a velocidade. Então, essa amplitude, essa velocidade do retirar a minha mão é o quê? É o comportamento. E segundo a teoria clássica, isso dependeria do quê? Da propriedade física desse estímulo, ou seja, colocar a agulha aqui ou enfiar a agulha aqui. Segundo Goldstein, não é bem assim que as coisas funcionam. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, já para deixar um gostinho futuro para vocês, o Goldstein vai dizer o seguinte: para além das propriedades físicas e químicas do estímulo, para determinar a reação, a resposta ou o comportamento, há que se considerar o contexto do organismo naquele determinado momento. Ora, essa conclusão ela é maravilhosa e nós vamos discutir ela bastante, inclusive para a prática clínica. Eu tenho aqui, né, eu adoro esse livro, né, um dos livros do Goldstein. Infelizmente, nós não temos a tradução dessa obra para o português. Se eu tivesse competência, eu iria traduzi-lo. O nome da obra é The Organism, né, do Kurt Goldstein. Inclusive, né, com o prefácio, essa edição aqui, com o prefácio do Oliver Sacks, que nós vamos comentar também nos nossos próximos vídeos. Então,
é uma obra que eu recomendo a vocês a leitura. Então, comportamento é tudo aquilo que o organismo faz, e mesmo os comportamentos mais simples, eles dependem do quê? Do contexto do organismo, momento a momento. Certo? Continuando um pouco. Vamos continuar aqui. O seguinte. Eu coloquei aquele objeto ali em cima da mesa, aqui atrás. Eu vou fazer esse movimento. Observem bem. Vou colocar o objeto de novo, vou tirar a minha mão, vou pegar esse objeto novamente. A pergunta é, isso é um comportamento? Sim, é um comportamento. Comportamento é tudo aquilo que o organismo faz. Mas a questão é, esse comportamento é um comportamento simples ou é um comportamento complexo? Ah, Ed, é um comportamento simples. Né? Até qualquer indivíduo conseguiria fazer isso de tão simples que é. Né? Até aquele pessoal que fica rezando, batendo continência para pneu ou de pendurado na frente de caminhão, consegue fazer uma coisa dessa. Mas eu digo o seguinte, não, é um comportamento complexo. Não tão complexo do que você pensar na tua vida, mas é um comportamento complexo. Por que é um comportamento complexo? Vocês já pensaram o seguinte, a quantidade de operações que o meu cérebro tem que fazer para executar esse movimento? Ele tem que calcular, por exemplo, a posição do meu corpo em relação ao objeto. Ele tem que calcular a amplitude do movimento. Ele tem que calcular a força do movimento para que eu pegue isso de uma forma relativamente sensível ou graciosa. Então, observem o seguinte. Não é um comportamento tão simples assim. É um comportamento que depende do quê? De uma série de operações no meu sistema nervoso. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma hierarquia de comportamentos. Agora, observem bem, mesmo esse comportamento, ele vai depender de comportamentos mais básicos ainda. Então eu tenho que estar respirando, meu coração tem que estar batendo. Eu tenho o quê? Eu tenho que ter, aí entra uma outra complexidade, aí mais complexo do que o próprio movimento, eu tenho que ter vontade de realizar esse movimento. Então, observem bem, aquilo que nós chamamos de comportamento é um grande mosaico. É um grande mosaico que depende desde comportamentos mais simples, mais básicos, até comportamentos mais complexos. Agora, uma observação muito importante. Comportamento é algo dinâmico, ou seja, ele se dá mediante a interação entre o organismo e o meio. Então, comportamento é algo dinâmico. Ele se dá mediante a interação entre o organismo e o meio. Então, o comportamento, como diz Goldstein, se ele depende dos estados internos do organismo momento a momento, esses estados internos do organismo momento a momento dependem do quê? Dependem do meio. Quer seja esse meio físico, tá calor, tá frio, etc, tal, ou quer esse meio, um meio de estimulação psicológica, cognitiva, ou qualquer coisa parecida com isso. Nessa perspectiva, eu gostaria de indicar para vocês um outro grande autor, o Jean Piaget. O Piaget, que faleceu em 1980, é considerado pelos
psicólogos do desenvolvimento humano, um dos autores principais. A obra que eu indico para vocês do Piaget, que estudou muito essa relação, né, do desenvolvimento na relação com o meio, eu indico para vocês uma obra chamada Biologia e Conhecimento. É uma obra também fundamental e também pouco estudada desse autor. Então, o processo de construção do nosso cérebro, o seu desenvolvimento, ele depende da interação com o meio. Essa construção, ela já se inicia na fase intrauterina. Ou seja, lá o feto, ele já tem uma interação com o ambiente, mesmo que seja um ambiente ainda pobre. Mas ele já tem uma interação com o ambiente, e essa interação com o ambiente lá no útero materno, ele vai contribuir para o desenvolvimento daquele ser. E após o nascimento, com a maior riqueza ambiental, esse organismo ele vai se desenvolvendo e vai adquirindo as diversas habilidades que nós vamos tendo no decorrer da vida. Ainda nessa perspectiva, né, para fechar esse primeiro princípio, eu gosto de citar uma frase do Oliver Sacks, né, segundo a qual a experiência constantemente molda o cérebro. E nesse sentido, o cérebro é moldado pela experiência. O Oliver Sacks faleceu em 2015. Ele foi professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Colômbia e autor de vários livros, esses livros, né, best-sellers realmente, né, incluindo várias coleções de estudos de casos de pessoas com distúrbios neurológicos, psiquiátricos e assim por diante. Eu sugiro, né, que vocês assistam um filme, talvez vocês consigam até no YouTube. O filme se chama Tempo de Despertar. É um filme de 1990 e ele é baseado em uma obra, em um livro escrito pelo Oliver Sacks em 1973. Nesse filme, eu vou contar só um pedacinho, não vou fazer resenha de filme, né? O protagonista, um médico, salvo engano, Malcolm Sayer, né, que é interpretado por aquele autor, o Robin Williams, é um neurologista com uma experiência em pesquisa, mas pouca experiência clínica. O Sayer, ele descobre, né, que pacientes sofrem de uma doença chamada encefalite letárgica, né, conhecida como doença do sono. Essa encefalite letárgica, ela se tornou uma epidemia lá no final da Primeira Guerra Mundial, né? A doença, na época, não tinha cura, né, deixando os pacientes, né, depois de um certo tempo, em estado letárgico, né, isso pelo resto da vida. Então, através de pesquisas, etc., no filme, o Sayer, ele acredita que um novo medicamento surgido na época, chamado levodopa, curava a doença. A levodopa, né, se vocês não sabem, é uma medicação que ela é utilizada em pacientes com doença de Parkinson. E aí continua o filme,
né, muito interessante, aí eu sugiro que vocês assistam o filme. Como eu disse para vocês, o Sacks, ele, né, produziu uma série de livros, né, que são interessantíssimos. Além do livro Tempo de Despertar, eu gosto de alguns em especial, e os nomes são sugestivos. Todos eles tratam de pacientes neurológicos. Um deles que eu gosto muito também, né, O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Olha o nome do livro. O outro livro que eu indico para vocês também, que é sensacional, é Vendo Vozes. O subtítulo é Uma Viagem ao Mundo dos Surdos. Isso, Vendo Vozes, Uma Viagem ao Mundo dos Surdos. Outra obra também, Um Antropólogo em Marte. Um que eu gosto muito, inclusive um projeto, uma pesquisa que nós tratamos sobre a questão de música, e nós usamos esse livro, né? A aluna que trabalhou com nós usou esse livro, leu esse livro, se chama Alucinações Musicais. Então, além desses, né, O Olhar da Mente, A Mente Assombrada, outro livro interessantíssimo, um dos últimos do Sacks, que eu gosto muito, é muito bonito, se chama Gratidão. Então, né, recomendo para vocês a leitura desses livros, porque são interessantíssimos. Pois bem, então aqui terminamos o nosso primeiro princípio. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço a vocês que vocês curtam, que vocês compartilhem, e logo nós vamos postar o vídeo sobre o segundo, o terceiro e o quarto princípio. Então, até mais, um grande abraço e obrigado pela atenção de vocês.